Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. E olha, gente, o tema de hoje é a liderança da mulher preta. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muitíssimo prazer duas mulheres pretas, líderes e muito competentes. Aqui comigo, Abidjan Rosa, empresária, assistente social, ex-servidora pública estatutária, fundadora e CEO da IQ Social e da marca de comunidade Mulher Confiante Realiza, sócia do coletivo As Miles e agência Tita, creator, palestrante, mentora e escritora. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Olha, vai ter assunto aqui hoje, viu? E para completar nosso time aqui hoje, Luciana Mota, servidora pública estadual, assessora de planejamento e gestão na Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM, que é a nossa parceira aqui neste programa, comunicadora social, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça, NEIM UFBA, ativista e participante do coletivo Mulheres Negras, Povos e Comunidades Tradicionais e Educação Popular. Muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Viu meu time aqui hoje? O assunto vai render bastante, gente. Afinal de contas, continuamos no mês de novembro da Consciência Negra, finalzinho do mês. E, lógico, nós vamos terminar com chaves de ouro, o Ponto a Ponto Mulher, trazendo mais uma vez essa temática, esse momento de reflexão e de debate, para que a gente valorize cada vez mais o povo preto e principalmente as mulheres pretas. E aí eu vou começar com o assunto aqui, a gente falou no programa passado sobre esse Dia Nacional, né? Porque o 20 de novembro, vou até relembrar, caso você não tenha assistido o programa anterior, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, ele é comemorado em 20 de novembro e foi instituído pela Lei 12.519 de 2011. A data faz uma referência ao dia que Zumbi teria sido capturado e morto em 1695. Zumbi foi líder do Quilombo dos Palmares, o maior da história do Brasil, esse símbolo de resistência e de luta. Então eu vou começar o programa de hoje perguntando para vocês qual é a importância de nós termos uma data como esta, e não apenas uma data, um mês inteiro para falar sobre a consciência negra. Eu vou começar com a Luciana. A importância é diversa, principalmente para a comunidade negra. Celebrar Zumbi é celebrar ancestralidade. Celebrar Zumbi é celebrar coletividade, é celebrar Dandara, é celebrar os povos indígenas, porque o quilombo é aquilombamento, é união, é juntos, é juntas, é construindo uma nova possibilidade de sociedade. E aí trazer esse momento, não só para o mês de novembro, mas todos os dias, é fazer referência a uma mudança que a gente precisa na sociedade. Perfeito. A gente precisa de inclusão, a gente precisa de respeito, a gente precisa de oportunidades, porque a gente também cria e fortalece esse grande quilombo que é o Brasil. Então, o mês de novembro é momento de reverenciar os nossos ancestrais, mas, sobretudo, firmar que a luta continua. Maravilha. 2011, Abidjan, quer dizer, é recente, né, a instituição da data. E nós observamos, cada ano que passa, o movimento crescendo, o movimento, né, ganhando mais visibilidade, o que é importante, porque o que é invisível parece que não existe. Porém, existe bastante. Aí eu queria que você fizesse essa análise, né, no seu ponto de vista. O que é que mudou de lá para cá e vem mudando ao longo dos anos? Eu acredito que a questão desse próprio empoderamento, né, e a possibilidade de pessoas negras, né, como eu, por exemplo, quando eu olho o meu nome, né, que vem por conta dessa militância, meu pai, né, que ele já faleceu, ele era militante do movimento negro, e vejo que o meu próprio nome é um símbolo, né, de resistência. E sou de uma geração muito, né, recente, mas fruto de toda essa luta, né? Então, hoje eu consigo acessar o que os meus antepassados, meus ancestrais não conseguiram acessar. Vivo num momento em que é muito mais propício para
mudança no extrato social, né, com o advento do digital, com as redes sociais, em que você consegue muitas vezes colocar a sua voz sem que haja ali a necessidade ou estar ali subordinada, né, a alguma situação ou alguém. Muitas vezes só com o celular, isso para o povo preto acaba dando uma possibilidade muito maior. E aí eu falo muito a partir do meu lugar, né, que eu trabalho especificamente com o digital e vejo o quanto que a minha possibilidade de mobilidade econômica foi viabilizada por conta disso. Então eu vejo, né, nessa mudança, porque quando a gente traz aí a partir de 2011, é também quando a internet começa também, né, a aparecer, a aflorar. E hoje a gente tem popularizar, e hoje a gente tem a possibilidade muito maior, né, de ascender através da nosso próprio movimento. Então eu vejo que essa questão de se identificar, se enxergar, toda uma luta que já foi realmente feita para que a gente hoje tivesse uma facilidade maior, né? Então não tem como... Você falou do seu nome, eu fiquei curiosa. Qual é a origem? Então, e o significado, né? Que nome... Então, Abidjan, ela é a capital da antiga Costa do Marfim. E foi muito interessante porque meu pai e minha mãe estavam assistindo, né, ao jornal, e aí passou que caiu um avião na cidade chamada Abidjan. Meu Deus, que trágico! Foi uma tragédia, porém, chamou atenção para aquela localidade. Isso, chamou atenção. E o meu pai falou, eu quero colocar esse nome na minha filha. Quando eu era criança, eu não entendia muito, ficava muito chateada, porque até hoje, né? Como é seu nome? Como? Eu tenho que explicar, né? Várias vezes. Mas é um nome muito bonito e diferente. E eu lembro, quer dizer, eles me contaram, né? Que na época foi uma dificuldade para colocar, porque era muito difícil colocar nomes estrangeiros. E aí foi um processo realmente que meu pai travou para colocar esse nome em mim. Então, de fato... é interessante, porque já é um processo que você já começa com uma luta, com uma resistência, com o meu querer tem que ser respeitado. Sim, exatamente. Né? Porque botam Jonathan, botam Walt Disney, que uma vez eu descobri que Walt Disney, na verdade, é Disneylândia. Vocês sabiam disso? Não. Porque Disney, Walt Disney. Virou Walt Disney, quer dizer, as pessoas podem fazer não. Seu pai está certíssimo, adorei. Então, isso para mim foi muito forte, né, e continua sendo. Ontem eu refletia muito sobre a questão, né, da data e lembrei, por exemplo, que eu sou de comunidade. E no meu entorno, eu vivenciava uma realidade, mas quando meu pai me pegava, né, para sair, ele me levava em Alaíde do Feijão. E quando eu chegava lá, eu via promotores, jornalistas. E aquilo para mim foi, eu posso ir além daquilo que eu vivencio. Eu também posso pertencer a este meio, eu tenho esse direito. Então eu começo a me sentir possível, né? A partir do momento que eu tenho esse acesso, isso fez toda a diferença na minha trajetória, né? Ao que eu sou hoje, aos resultados que eu tenho, foi justamente essa questão. Então, quando você fala, né, essa mudança, então a gente consegue se ver mais na TV, né? A gente consegue, uma criança, olha, essa semana uma mãe mandou no meu, né, stories, lá, ela disse assim, obrigada por ser uma referência para minha filha. Naquele momento eu tomei um choque, assim, eu disse, meu Deus, eu fiquei sem conseguir responder para ela, porque é uma responsabilidade. Sim. Mas olha o impacto que o meu existir está causando em alguém. Está causando em alguém. Mas eu vejo justamente isso, é palpável, é diferente, né, de antes, até quando eu era pequena. Mas hoje é muito mais, né? A gente senta aqui com a referência, né? A gente consegue transitar. Esse coletivo que eu faço parte, então são 7 mulheres, são 6 mulheres negras que têm bastante resultado nos seus negócios e é inspirador. Eu acho que essa é a principal diferença. A gente vai conversar mais sobre isso, que eu estou muito interessada aí nesse coletivo. Mas, Luciana, conta um pouquinho aí também da sua trajetória, até você se reconhecer como uma mulher líder. Como é que foi esse percurso aí, esse caminho? Olha, a gente teve uma trajetória onde algumas mulheres desbravou esse caminho, né? Logo no seio familiar, você já percebe essas lideranças, assim, mãe, irmã. A minha irmã, que vem antes de mim, ela rompeu com o ciclo doméstico na família. Nós víamos de várias mulheres que foram empregadas domésticas. E ela disse, não. Vou quebrar esse padrão. Eu não serei empregada doméstica. E minha mãe perguntou para ela, e como você vai
se sustentar que você está uma mocinha. Aquela conjuntura, né? Década de 60, década de 70. E ela, eu vou trançar cabelo, eu vou fazer crochê. Mas eu não vou ser empregada doméstica. Então, quando Rita Mota, que é compositora do Bloco Afro Ileaie, toma essa posição, ela abre o caminho para todas as outras mulheres da família a conquistarem espaços. Então, a sua inspiração começou na família. Na família. Como eu sou filha do Engenho Velho de Brotas, lugar do Badauê, lugar do Obá Dudu, que muita gente aqui já pode ter ouvido falar, a gente traz essa autoestima muito forte. Lembrar que nós rompemos com grilhões da escravidão, com o nosso corpo, nossa luta através das revoltas, isso virava canção nos bairros. Não era só nem na Liberdade, nem no Olodum, nem no Araqueto, mas também nesse lugar. Então eu cresci nesse pulsar de autoestima. Era fácil? É fácil? Não. Mas esse legado dessas mulheres e desses homens de que era possível avançar foi muito forte na minha construção. Mas eu fui uma pessoa de movimento social. Eu aprendi o respeito aos povos e comunidades tradicionais, aos povos indígenas, a uma mãe que era de matriz religiosa de matriz africana. Então, você já vem construindo essa perspectiva de que eu trago uma história e ninguém vai negá-la. E aí, quando a Abidjan traz essa informação do nome dela, eu sou mãe de 3 mulheres. E como tiraram nossos nomes, nossa história, nosso passado, eu também nomeei minhas filhas com nomes africanos. Qual o nome delas? A Namíbia, a mais velha, chama-se Namíbia Yakini. Ai, que lindo, gente. Que significa Namíbia, verdade e certeza. Líbia Ueni, que significa o mais doce desejo. E Chad Laini, que significa suave. São nomes de África. Porque se nos tiraram isso, nós estamos reconstruindo isso. Como é importante, né, gente? Como é importante toda essa representatividade, você se enxergar. Como é importante uma construção familiar que te dê essa autoestima. E a gente sabe que nem, na maioria das vezes não é a maioria da realidade que acontece, né? E como é importante esse resgate no nome. O nome é algo que cria a nossa identidade, né? A gente leva para uma vida inteira. Exatamente. E você poder sair para dizer com orgulho, meu nome é Abidjan, meu nome é Naníbia, e você trazer todo o significado disso é fantástico. Eu estou saindo daqui ó, com o brilho nos olhos. E tem um detalhe assim também muito importante. Elas cresceram em um ambiente onde elas tinham outras pessoas que tinham nomes africanos, né? E isso fazia com que elas se identificassem, porque outras famílias também resolveram cumprir esse papel daquilo que nos foi negado. Né? Mas a gente sempre com muito cuidado de que a gente escuta, a gente respeita, nós não seremos mulheres negras arrogantes, assim, no sentido de que vamos maltratar quem quer que seja, mas jamais abrir mão dos espaços que são os nossos. E uma coisa que acho que até a Thaís Araújo que ela falou isso, por que acha que sempre quando a mulher preta está no lugar de liderança, ela é arrogante? Isso. Por quê? Por que um branco, quando está nesse papel, não é? Será que é arrogância mesmo? Ou está se construindo aí uma outra narrativa para tirar esse empoderamento dessa mulher negra? Então, a gente tem que pensar um pouco nesse aspecto também, né? E aí, ocupar mesmo, conquistar, fazer a diferença. A gente tem a base do estudo que a Abidjan trouxe aqui, que as meninas também valorizam muito, mas os estereótipos na sociedade em relação às mulheres negras ainda é muito forte. Pensam muito se nós somos de fato competentes. Hoje a gente discute muito a solidão da mulher negra nos espaços de liderança. Olha, então você vai assistir, porque não foi ao ar ainda, foi o tema do programa que a gente gravou na semana passada. E como esse programa é gravado, a gente está indo ao ar hoje, que é 29 de novembro, se eu não me engano. E este foi o programa que estreou na semana anterior. Já te convido para assistir, que foi um debate também maravilhoso aqui, falando justamente isso da solidão da mulher negra. Como para nós, mulheres, e ainda se formos mulheres negras, o peso é maior, né? Inclusive quando a gente está na liderança. Por quê? Porque é uma chegada coletiva. Quando a Abidjan traz aqui, olha, nós somos 6 mulheres, 7 mulheres. Nos espaços de poder, nós somos uma, no máximo 2. E isso faz com que a gente tenha um desconforto, tenha que provar todo dia a competência. Eu, nessa questão do serviço público, eu sempre fui servidora pública, né? E minha mãe queria que eu fosse executiva. E quando eu entrei no Estado, eu percebia que eu era sempre questionada na minha competência. Eu já vi eu prestar uma informação, não considerarem, e outra pessoa ir lá repetir a mesma coisa que eu falei. E a da outra ser validada. Exatamente. Então, assim, é algo que a gente vai
às vezes não com muito jeitinho, mas com muita firmeza, apresentando a nossa possibilidade. E aí chega na hora que a firmeza é confundida com a arrogância. Ah, me poupe. Ó, peraí que hoje vai ter muito pano pra manga aqui ainda. Fechamos esse bloco, mas olha só, você só vai... É muito rápido esse intervalo, tá? Rapidinho, vá lá e volte, que tem mais Ponto a Ponto Mulher, hoje falando sobre liderança da mulher preta. A gente já volta. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema A Liderança da Mulher Preta. E olha só, a gente foi para o intervalo e eu fiquei aqui no ar com a pergunta para fazer para a Abidjan, que a gente já sabe um pouquinho da trajetória da Luciana, como é que ela atingiu esse espaço aí de mulher líder, como ela se reconheceu. E agora eu quero saber um pouquinho também da sua trajetória, da IQ, né, que você é CEO, também do coletivo. Conta um pouquinho para a gente aí. Ok. Então, eu era servidora pública estatutária, né? E no serviço público eu busquei formas de complementar meu rendimento e tudo mais. E nessa busca eu descobri que assistentes sociais eram profissionais liberais, como advogados, médicos e tudo mais. E que nós poderíamos trabalhar por conta própria, sem precisar, né, estar vinculado formalmente. Confesso que no primeiro momento eu fiquei meio chateada porque eu fiquei 2 anos sem atuar, porque na faculdade a gente aprendia que só existia aquele caminho. E eu confesso que eu não sabia dessa informação. E aí o que foi que eu fiz? Eu decidi, eu disse, a partir de hoje não passa um assistente social por mim que não tenha acesso a essa informação. E foi aí que eu criei a IQ Social. Então, a IQ Social hoje é a principal referência no país de capacitação de assistentes sociais para o trabalho autônomo. A gente já está aí há 4 anos caminhando nessa, né? Os principais escritórios de serviço social que estão espalhados pelo Brasil são de minhas alunas, né? Foram formadas aí pela IQ Social. Que o coração fica naquele orgulho, né? E a gente tem a primeira plataforma de capacitação e visibilidade profissional para assistentes sociais que trabalham por conta própria. Então, hoje a gente desenvolve esse trabalho lá na IQ Social e isso fez com que eu acabasse tendo visibilidade no mundo empresarial, porque eu comecei uma empresa do zero, né? E ali com o primeiro faturamento de R$62, vendendo meu conhecimento. 7 meses depois, eu peço exoneração de serviço público porque eu entendi que aquele era o meu trabalho, era a minha missão. E você começou com a ajuda de alguma startup? Você foi assim, eu vou fazer isso e fui? Eu vou fazer isso e foi. Uau, mulher, que orgulho. O primeiro produto que eu fiz foi um e-book ensinando, né? Então, a minha própria experiência de prestar serviço e tudo mais. Fiz ali o meu primeiro e-book, depois comecei fazendo oficinas no meio da pandemia para profissionais que gostariam de aprender a desenvolver os instrumentos técnicos profissionais. E aí a IQ Social foi realmente crescendo e tomando uma proporção. Então, ela mesmo foi se sustentando. A partir disso, obviamente, eu compreendi que eu precisaria acessar conhecimentos. A minha principal dificuldade foi que eu não tinha referência na profissão. Tanto é que até hoje os principais escritos, né, os materiais são desenvolvidos por nós, assim. Uau! Então, gente, que potência! Amei essa história. E aí, assim, foi muito difícil porque eu tive que beber ali da contabilidade, fazer uma assessoria contábil para saber, sim, mas como é que se formaliza? Né? Depois fiz uma assessoria jurídica para entender como é que faz de forma correta, né, para não estar infringindo ali nas leis e tudo mais. E aí construir esse conhecimento, essa metodologia, e é o que a gente ensina hoje para os profissionais, né? Infelizmente, existe um estigma muito grande sobre serviço social, porque é muito associado ao trabalho, vulnerabilidade associada à pobreza. Então, as pessoas acham que para contar com assistente social precisa estar em situação de vulnerabilidade econômica, o que não é verdade. Mais uma limitação de uma lenda urbana que criaram e que vai se perpetuando. E vai se perpetuando. E, infelizmente, eu posso dizer que 90% das profissionais não sabem que podem trabalhar por conta própria. Então, hoje a gente tem uma realidade na profissão de muitos profissionais fora do mercado, porque só entende que pode ser ou a via do concurso público ou a via formal e acaba... E olha a importância, te interrompendo só um pouquinho, de nós aqui, enquanto emissora pública, né, a TV Alba, está levando esse conhecimento para a população.
Porque, meu Deus do céu, as pessoas têm que saber. Sim. Olhe quantos profissionais trabalham na área e não tem essa informação que é valiosa. Porque abre um leque de possibilidades no campo profissional, né? Até porque as políticas públicas, elas acabam, né, em virtude da própria característica, tendo um público prioritário de atendimento. E quando a gente traz para a sociedade, todas as pessoas precisam contar com assistentes sociais, né? Eu costumo dizer que o assistente social é a ponte entre o direito e o seu possuidor no campo administrativo. Então, muitas pessoas, elas deixam de acessar direitos por não ter conhecimento deles. Correto. Então, qualquer pessoa pode contar com o trabalho de um assistente social. Então, hoje as assistentes sociais que atendem em seus escritórios, elas direcionam as pessoas para benefícios sociais previdenciários, né? Todo tipo de escopo de proteção. E nem sempre isso está associado à pobreza. E nem sempre isso está associado ali à insuficiência econômica, né? Então, a gente teve um caso recente, por exemplo, né, do show da Taylor, né, que teve ali uma questão que não foi verificado os condicionantes sociais. Perfeito. E se tivesse uma assistente social para fazer essa identificação, talvez muitas das coisas que aconteceram não teriam a gravidade, acontecido. porque chegou a ter um óbito de uma pessoa. Na verdade, foram mais de um. Hoje já teve notícia de mais de um Mais óbito. um óbito? Nossa, não sabia ainda disso. Um outro ponto interessante que é a proposta do ESG, né, que trazendo aqui o português seria ESG, que são boas práticas, né, considerando a governança, o social e o ambiental. E a maioria das pessoas que estão cuidando do social não são assistentes sociais, porque entende-se que assistentes sociais estão para a concessão de auxílio. Mas o S do social é sobre relações sociais e não sobre vulnerabilidade econômica. Então, o nosso trabalho hoje é justamente trazer luz sobre o serviço social e o trabalho de assistentes sociais, porque tem muitas pessoas tendo aí dificuldade em acessar determinadas coisas ou acaba não acessando da forma que deveria, né? Vai ali muitas vezes para um benefício, só que se uma assistente social estivesse direcionando, ela entenderia. Entraria em outras possibilidades. Entraria em outras possibilidades. Então, hoje realmente o nosso trabalho na IQ Social se dá nesse sentido, né? Mostrar socialmente o que assistentes sociais podem fazer para serem contratadas aí e mostrar também para as próprias profissionais o leque de possibilidades que elas têm que elas não sabem. Maravilha. Parabéns, viu? Gostei muito. Informação valiosíssima. Olha, eu vou trazer um outro dado aqui para você. Segundo uma pesquisa da HR Tech 99 Job, quase 60% das mulheres negras que ocupam algum cargo de liderança em empresas são as únicas neste tipo de função. Entre as entrevistadas, 78% disseram que tem como presidente um homem branco. E a maioria também afirmou que a proporção de lideranças negras e de mulheres da companhia não chega a 5%. E aí, Luciana, nós temos ainda um mercado muito, extremamente preconceituoso com relação a essa liderança da mulher negra? Sim, e eu até tratei disso no outro bloco. As pesquisas apontam, e essa foi uma das, né? Existe de fato uma solidão na ascensão. As pesquisas também mostram o quanto a gente tem estudado, o quanto a gente tem se capacitado, o quanto a gente tem, onde reúne condições para ocupar esses lugares. Mas, infelizmente, e em razão do racismo, do machismo, do sexismo, esses locais não são destinados às mulheres nos momentos em que a gente deveria, ao pleitear, alcançar. De que forma as políticas públicas podem pensar nessas questões? De que forma que a Secretaria de Política para as Mulheres pode pensar nessas questões? De que forma que a Secretaria de Promoção da Igualdade, Direitos Humanos, das SEADs, podem pensar essa questão? Porque a gente tem o dado que impacta não só na questão da economia, mas na questão da cultura, na questão do bem viver. Essa mulher que está neste espaço e que ela é a única e liderada por outro homem, ela tem uma sobrecarga de trabalho, uma cobrança muito grande para poder dar conta da mulher que está em casa, dar conta da mulher que é profissional, dar conta porque a mulher que é líder. Né? Sim. Então, as políticas públicas nesses espaços, elas também têm que estar pensando nessa questão. A gente tem que falar da interseccionalidade, porque a gente é atravessada por todas essas questões, mas a gente tem que pensar para além.
as políticas públicas que nós temos hoje têm garantido, na relação com as universidades, por exemplo, que as assistentes sociais saiam com essas informações e que estejam no mercado de trabalho? A gente precisa tratar dessa questão no âmbito da saúde pública, a gente precisa tratar dessas questões no âmbito da cultura, porque essa rede é que vai fazer com que essas mulheres, depois que se capacitam, estejam nos lugares não somente, mas no coletivo. Perfeito. E, Luciana, você traz uma coisa interessante, queria até fazer um link com o trabalho de assistentes sociais, porque é uma profissão majoritariamente de mulheres e mulheres pretas. E aí, quando você olha socialmente, né, o serviço social, ele está num lugar de desprestígio, e esse lugar do cuidado da gratuidade. E isso tem uma correlação muito grande com o racismo. Por quê? Porque essas mulheres, em maioria mulheres negras, estão ali para cuidar e não para serem valorizadas financeiramente, socialmente. Então, é um grande ponto aí que você traz. É como se voltasse sempre a roda a querer colocar de novo a mulher negra, né? Estamos fazendo esse recorte, naquele serviço de servir, aquele serviço das pessoas que foram escravizadas lá atrás. Então, tipo assim, você vai até aqui, mas agora você volta. Isso. Você vai até aqui, mas agora você volta. E é isso que tem que ser rompido, né? Ficamos aí durante anos falando um recorte para a comunicação, com a única negra na tela de uma grande emissora era a Glória Maria. Sim. A referência por anos. E cadê? Precisamos de outras mulheres no espaço de liderança, porque elas abrem portas para novas mulheres. Né? Eu sou graduada em comunicação social. Eu fui aluna da UXAL e fiz publicidade e propaganda. Em uma época onde nós éramos muito poucas mulheres negras na sala de aula. E isso era um desafio, né? Porque eu já trabalhava, eu entrei no serviço público cedo e quando nós estávamos na sala de aula, nós percebíamos o incômodo de determinadas pessoas, de professora a colegas, da gente estar ali estudando, né? Até porque tinha uma herança no circuito, né? Como é que eu poderia dizer? Alguém que estava ali já estava com sua agência praticamente organizada, que não era o caso das mulheres negras e dos homens negros que estavam ali fazendo comunicação social na UXAL. E eu me lembro de um incômodo muito grande de um professor meu de mídia, que era difícil, que ele via que em algum momento, mesmo trabalhando, eu ia conseguir ser aprovada naquela disciplina. E ele não disfarçou o incômodo desse lugar e dessa ascensão com outras pessoas. Isso aí também te desafia a não desistir. Eu me recordo que um professor de direito, ele fez uma pronúncia tão machista e racista em sala de aula, e aí uma colega reagiu na frente de todo mundo. E ele, como no lugar de responsável por aquela turma, mostrou autoridade. Eu esperei todo mundo sair da sala, olhei para ele nos olhos e falei sobre racismo e sobre sexismo. E ele não acreditava da maneira como eu estava me dirigindo a ele com conteúdo sobre o que ele fez como professor de direito. E depois disso, todas as outras aulas, ele já, antes de proferir, né, que até hoje a gente desbravou muito, mas a gente ainda passa por isso, ele me olhava. Porque ele sabia que nós estávamos atentos e atentas, para além de dizer a ele, em público, o quanto que ele estava sendo racista. E precisa ser. Tem que ser feito o enfrentamento. E a gente sabe que as políticas públicas do lugar que eu me encontro, e quando eu penso nesse planejamento no lugar que eu me encontro, de uma Secretaria de Mulheres, eu tenho que pensar nessa possibilidade da mulher como poder mesmo, e assim, no espaço de política, que é onde nós estamos na ALBA, de que forma que a gente abre caminhos para que outras mulheres sejam candidatas. E a violência política tem tirado as mulheres desse lugar. Não só candidatas, como também, porque aí tem aquela questão do cumprimento, que elas sejam eleitas. Eleitas. A briga é essa, a gente tem que ter cadeira, tem que ter representatividade, gente, porque o outro falar sobre a dor do outro é mais complexo. Tem pessoas que conseguem ter essa empatia, mas a maioria não tem. Então, quem tem que falar das dores das mulheres são as mulheres, quem tem que falar das dores da mulher negra é a mulher negra. E assim por diante, o LGBTQIA+, tem que também ser representado. Quanto mais plural, nossa sociedade é tão diversa, e aí que está a nossa riqueza, quanto mais plural tivermos essa representatividade no lugar de poder, a gente vai ter uma sociedade mais igualitária, com certeza. E que as políticas públicas façam esse papel. Exatamente. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para a gente voltar no próximo bloco. Você vê que o assunto vai rendendo, que passa que a gente nem sente, né?
E a gente falou de poder público, mas para além de poder público e também de sociedade civil, o que é que pode ser feito mais para a gente quebrar esses tabus e a gente avançar na mulher preta no lugar de liderança, como deve ser ocupado? No próximo bloco, tá? Não sai daí não. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Liderança da Mulher Preta. Fomos para o intervalo e eu deixei uma pergunta aqui no ar. Falamos um pouco aqui do poder público, do que poderia ser mudado, mas além do poder público, o que é que pode ser feito, a sociedade civil, para que a gente tenha mais mulheres pretas em espaços de liderança, Luciana? Me parece que os marcos legais são fundamentais. Eu acredito que os dados que são produzidos todos os dias sobre a situação da mulher negra na sociedade, eles já dão conta da possibilidade de novas legislações ou de qualificar as legislações que já existem. Como a gente trabalha em uma secretaria do poder público, de política para as mulheres, a sociedade civil pode contribuir muito na exigência do cumprimento dessas legislações. A gente sabe que em algumas esferas a gente tem cotas para que as mulheres estejam nesses espaços de poder e decisão. A gente também já sabe do número de formação que é importante que se tenha para que essa mulher ascenda dentro desses espaços. A gente também pode listar aqui a possibilidade das políticas apontadas na base se transformarem em leis dentro das políticas do PPA. Por exemplo, eu planejo a política do cuidado, eu tenho um recurso voltado para isso. PPA é o plano plurianual, onde está todas as metas do governo para ser cumprida durante 4 anos. O que é que tem ali voltado para mais mulheres na política? O que é que tem ali voltado para capacitação, qualificação, dentro daquilo que está ascendendo? Como aquilo que a gente trouxe aqui, né? Nós já temos editais na secretaria que falam das mulheres chefes de família, voltado para as mulheres chefes de família. Nós temos editais que trabalham com empreendedorismo indígena, com mulheres do campo, com mulheres dos bairros populares. De que forma que isso está garantido nesse espaço? E quem é que pode nos dar esse subsídio? A sociedade civil organizada. Elas que nos apontam as tendências, aquilo que a gente está ouvindo aqui e que a gente chama no período de elaboração do plano plurianual de escuta social. Que a gente coloca na pauta vinda dos territórios aquilo que as mulheres mais almejam para a sua qualidade de vida. Ao final, eu devo cumprir a tarefa do bem viver. E só quem pode nos apresentar esses insumos é essa sociedade no lugar que ela se encontra apresentando essas mudanças. O que a Abidjan traz aqui é quebras de paradigmas. E nós temos que estar atentas a essas mudanças e fazer com que elas de fato ocorram. Algo que a gente tem discutido muito é que os direitos das empregadas domésticas, por exemplo, sejam respeitados daquelas mulheres que ainda estão neste campo. E na região metropolitana é mais de 70% ainda no emprego doméstico, de que forma que elas têm seus direitos respeitados. E quem pode nos apresentar isso? Essas mulheres que têm essas informações não ditas com clareza, não ditas como tem que ser, colocadas em pauta. É importante ressaltar que onde a gente está, os direitos devem ser propagados. Como a Abidjan trouxe aqui, a gente não tem conhecimento dos nossos direitos, portanto a gente não acessa os nossos direitos. A gente não tem conhecimento de que a gente pode mudar o ambiente que a gente está com políticas públicas, de creche, de escola no tempo integral, de lavanderia, para que essas mulheres tenham condições de estar nesses espaços de poder. Maravilha. Abidjan, como é que você enxerga essa participação da sociedade civil? Eu acredito muito no poder do empreender, mas a partir de uma lógica para além do pagamento de boleto, né? A gente tem uma lógica hoje, por exemplo, né, muito do, eu não tive oportunidade, então eu vou empreender. Só que se formos olhar, o empreender é a forma mais palpável de
proporcionar uma mudança no estrato social. Por quê? Porque não existe teto como todas as outras formas de vinculação no mercado de trabalho. Né? Por mais que você ganhe, existe um teto. Quando você empreende, não. Então, eu acho que o primeiro ponto é mudar essa lógica de entendimento, né? E pensar a partir de oportunidade. Para isso, é necessário acessar estratégias empresariais que levem à prosperidade, de fato, e não apenas a pagar boleto. A sociedade ela precisa começar a valorizar, né, principalmente o trabalho de mulheres negras, porque hoje, né, quando a gente fala sobre a nossa intelectualidade e tudo mais, as pessoas ainda entendem que precisamos fazer isso gratuitamente, né, fornecer a informação gratuitamente, né, apesar dos investimentos que nós fazemos. Então, dar realmente, intencionalmente comprar de mulheres negras, de pessoas negras, para que a gente consiga movimentar, né, entender que é preciso valorizar e mudar, né, o pensamento sobre isso. Eu acredito muito no poder do ambiente, da ambiência, né, e falo muito a partir desse lugar mesmo do coletivo, porque somos mulheres negras que faturam e faturam bem, né, e não só fazem isso para si, mas repassam isso para outras mulheres. O que é o mais interessante de tudo. O que é mais... propagar para que mais mulheres ocupem esses espaços. Exatamente, porque assim, o que é que eu vejo, né, nesse lugar mesmo, porque eu trabalho fazendo a venda, né, a monetização do conhecimento. Eu ensino mulheres a como monetizar o conhecimento que tem. Porque a gente aprende muito da questão do braçal, por exemplo, a empregada doméstica, né? Ela faz ali o trabalho, mas ela poderia estar vendendo a metodologia que ela utiliza, né? No digital, por exemplo, enquanto ela está lá fazendo o trabalho dela, o conhecimento dela poderia estar vendendo enquanto ela não está nem ali. E isso não é passado para essas mulheres. Esse não lugar... existe o interesse que isso seja passado. Exatamente. Né? Porque esse conhecimento é libertador. É libertador. E nem todo mundo quer essa liberdade. Então, primeiro que existe um desejo de se manter as estruturas no sentido, se é empregada doméstica, ela não pode ganhar o teto X. Então, se eu passo para ela que ela pode monetizar esse conhecimento, vender para o Brasil todo, gravar uma vez, dando um exemplo, né? Ela gravou ali um curso uma vez e ela pode vender para milhares de pessoas no mesmo momento ou até dormindo, eu não posso disseminar essa informação para ela, entende? Que justamente você está propiciando aí a movimentação da sociedade. Exatamente. E muitos não têm interesse. E é assim que eu acredito base, também, né? que vai mudar a nossa realidade, porque precisa existir um empoderamento financeiro. Sim. Não é só... E como esse empoderamento financeiro impacta em toda a relação da mulher. Exatamente. Né? Isso impacta na violência doméstica, gente, porque muitas mulheres se submetem àquela violência porque tem essa dependência financeira daquele companheiro. Sim. Né? E eu falo isso assim porque, para mim, por exemplo, falando sobre faturamento, por exemplo, quando eu saí do serviço público e comecei a empreender no digital, na internet, eu faturei em 3 anos o que eu precisaria de 20 no serviço público. Entende? Então, é sobre isso. Eu acho que quando o nosso povo começar a se perceber a partir das suas potencialidades, aquilo que pode fazer, de fato, ser estratégico, né, ao desenvolver as suas ações profissionais cotidianas, eu acredito que a coisa ela muda. Maravilha. Com mais rapidez. Vamos falar agora de inspiração. A gente separou aqui foto de 3 mulheres pretas. Eu quero falar um pouquinho sobre elas e quero ouvir a opinião de vocês sobre cada uma delas. Vamos ver quem é que está primeiro aqui na nossa telinha. Teresa de Benguela, ou Rainha Teresa, foi uma líder quilombola que viveu na região de Cuiabá, Mato Grosso, durante o século XVIII. Chefiou entre 1750 e 1770 o quilombo do Quariterê, abrigando mais de 100 pessoas negras e indígenas. Uma liderança por muito tempo esquecida, gente, e que mudou o rumo de centenas de pessoas da região centro-oeste. Sob a sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por 2 décadas. Por que essa mulher ficou tanto tempo invisibilizada, Luciana? Essa questão de visibilizar as mulheres e mulheres negras na história, ela se configura na perspectiva do sexismo mesmo e do lugar onde a mulher deve ocupar também na história. Os dados mais contundentes que nós temos de liderança de Teresa de Benguela, a maneira como ela conduziu, a maneira como ela organizou, e esse texto traz um fato que eu trouxe logo no início, essa possibilidade do aquilombamento, ele traz essa pluralidade.
né? E aí você vê os negros, as negras, os indígenas, numa perspectiva de uma outra sociedade. E falar de liderança de uma mulher nesse ambiente é falar de fortaleza, é falar de conhecimento, é falar de escuta, é falar de desbravar, é falar de respeito mútuo. E isso a gente vê nos escritos sobre Teresa de Benguela. E sim, é uma grande referência nesse processo. E invisibilizá-la é demonstrar que nós poderíamos ser presidenta desse país. Que essa capacidade de liderar a gente traz dos nossos ancestrais de África, das nossas mulheres de terreiro, das nossas mulheres indígenas. Invisibilizar é dizer o quanto nós podemos. Essa é a perspectiva. E Teresa de Benguela deixa isso com muita evidência na história, mesmo que negada até aqui. E se nós tivéssemos um olhar mais apurado, menos sexista, menos racista ao longo da história, porque nós não contamos nossa história, a gente começou a contar nossa história muito recentemente, nós encontraríamos outras Teresas de Benguela. Vamos lá, quem é a próxima mulher que temos aqui na tela? Elza Soares. Elza Soares da Conceição, 1930-2022. Foi uma cantora e compositora brasileira, um dos maiores nomes da MPB. Elza recebeu no ano de 2000, em Londres, o título de a melhor cantora do universo, dado pela emissora BBC. Famosa pela voz rouca até o fim dos tempos, Elza mostrou orgulhosa sua cabeleira black e usou seus figurinos também para defender as questões étnicas, temas sociais, sustentabilidade e brasilidade. Foi autêntica do princípio ao fim. E aí eu vou com você, Abidjan. Elza Soares, ela abriu essas portas para esse orgulho da pele negra, do cabelo black, da identidade negra? Sim, com certeza, né? E as gerações, independente, né, de lá para cá, já não só ouviram falar, se encantaram e se enxergaram possíveis a partir do que ela de fato foi enquanto mulher, representou. E essa figura realmente ela é muito importante, sobretudo para mulheres negras, e de se perceber, porque ela era aquela que ia para o enfrentamento, né? Ela era aquela que se colocava, né, no lugar de dizer isso aqui é o meu espaço. Então, acho que para nós, enquanto mulheres negras, ter essa figura representativa, né, e esse senso realmente de possibilidade, a partir, né, de olhar e dizer eu também posso, é possível para mim. E aquilo que eu falei até no inicinho aqui da nossa fala, hoje é mais fácil para nós porque foi mais difícil para os nossos ancestrais, né? E ela como uma grande ancestral. Então, sim, né, ela vem até hoje, na verdade, e continuará, porque eu acho que é eterna, né? Inspirando e tornando com que as mulheres pretas, especificamente, elas possam olhar e realmente se inspirar e seguir em frente. Maravilha. Chegamos no finalzinho do programa. Eu tinha até mais uma outra mulher para mostrar, mas não vai dar mais tempo. Então, eu vou para a minha pergunta final, que eu vou fazer para cada uma de vocês. E vou pedir que vocês façam essa direcionada ali para o público. Qual seria ou qual será o país ideal para uma mulher líder preta? Luciana. Toda vez que a gente alcança, conquista, uma mulher negra descansa em paz. Mas eu acho que respeito, que eu não deveria solicitá-lo, ainda é de fundamental. Respeito às diferenças, respeito à construção socioeconômica que nós damos a este local, a este país. O reconhecimento dessa trajetória. Mas a gente tem inspirações, Abidjan e tantas outras que faz com que a gente se movimente no sentido de ter nesse local o respeito que a gente merece. Maravilha. Abidjan, qual o país ideal para a mulher líder preta? O país ideal para a mulher preta é o país que valoriza a mulher a partir da sua potencialidade, né? Essa mulher preta que constrói todos os dias, né, esse país e
enfim, é esse lugar em que ela de fato é valorizada a partir da sua intelectualidade, a partir daquilo que produz, né, e é remunerada também, né, adequadamente diante de tudo que faz, né? O país ideal é o país em que a mulher preta se reconheça também a partir das suas potencialidades, que essa mulher preta, ela se enxergue no merecimento de desfrutar, porque isso realmente é algo que eu vejo que muitas vezes a gente não consegue fazer, né? Porque tá ali, é o trabalho, cuidando de um, de outro, mas assim, né? E esse autocuidado, esse desfrute mesmo que faz parte, recarrega, faz com que você vá além. Então, esse mundo, né? Esse país em que essa mulher negra, ela existe, ela não só resiste, né? Esse peso muitas vezes da heroína, né? Daquela que faz, que aguenta tudo. Não, é aquela mulher que muitas vezes permite estar frágil, se permite muitas vezes parar, né? De trabalhar para poder realmente curtir a sua própria companhia, a sua solitude também, que seja amada, né? Que tenha o direito de amar e ser amada, né? De ser reconhecida. Então, acho que esse realmente é o Brasil que nós queremos e o mundo, né, que nós queremos. Uau, com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las em breve novamente aqui no Ponto a Ponto. Quando a mulher preta se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Angela Davis. Até o próximo Ponto a Ponto, mulher. Tchau, tchau.